que vencedor. Tua graça me basta, disso certa estou, pois sou fruto do teu grande amor. E sem ela eu sei, não consigo viver, só em ti tudo posso viver. Nada vai me separar desse amor. Com Cristo sou mais que vencedor. Não me importa a dor, em Cristo eu vou vencer. O mal que me cerca, em Cristo sempre vou viver. Em lugar da tristeza, alegria me dá. E por isso, seguro eu sigo a cantar. Nada vai me separar desse amor. Com Cristo sou mais que vencedor. Tua graça me basta, disso certa estou, pois sou fruto do teu grande amor. E sem ela eu sei, não consigo viver, só em ti tudo posso viver. Nada vai me separar desse amor. Com Cristo sou mais que vencedor. No programa de hoje estamos recebendo a visita dos senhores Plínio Pisani e César Mariano. Tanto Plínio como César são dependentes químicos em um processo de recuperação, através dos programas anônimos, e são atualmente proprietários da comunidade terapêutica Vitória e estarão, deixa eu até falar do lugar, é Cosmópolis, em Campinas, tá? Estarão falando hoje sobre o tema Vitoriosos. E aí a gente pergunta a você, assinante, você acredita que não existe vida após as drogas? Porque pessoas que chegam à ruína, muitas vezes, são desacreditadas. E vocês vão ver que através de um programa de recuperação, é possível. Logo mais com essas duas pessoas maravilhosas. E se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco através do e-mail programaabc@netservicos.com.br ou pelo hotline 11 28 18 17 00. E alguém aqui estará para tirar as suas dúvidas. As minhas eu vou tirar agora e vocês podem tirar comigo. Obrigado pela presença, tanto o Plínio, agradeço, como ao amigo também que a gente não conhecia, que está agora o César Mariano contigo, né? Sim. Já te conheço de longa data, seu trabalho é maravilhoso. O seu também. Obrigado. E estou muito contente por recebê-los e saber um pouco mais da história de vida de vocês e chegaram agora um pouco no sucesso, né? Estão fazendo, tem agora uma comunidade, maravilha. Sim. Sucesso que eu digo profissional, porque é uma meta para qualquer pessoa que saiu da ruína, como nós estamos falando, e às vezes, quem poderia imaginar que o dependente um dia poderia ter uma comunidade terapêutica? Então, tenho que parabenizá-lo, sabe? Obrigado. Eu gostaria, então, de começar sabendo um pouquinho, né, da história pessoal do César. Legal, Cláudio. Primeiro, obrigado pela oportunidade e pelas palavras, né? Vem de uma pessoa conceituada como você e cedeu esse espaço para a gente. E a minha história é que com 19 anos eu tinha perdido a vontade de viver. Eu olhei para o lado e eu não acreditei que existia a possibilidade de eu continuar vivendo devido ao uso de drogas. Esse uso começou muito cedo, se deu bem antes de eu me reconhecer como ser humano. Eu já tinha experimentado a primeira dose e aos 19 anos eu olhei para o lado e estava no fundo de poço. E eu tinha um pedido que eu fazia deitado na minha cama, que era para que Deus, se é que Ele existia, que estava tudo muito confuso, que Ele pudesse levar a minha vida, porque eu não acreditava que existia vida após as drogas. E meu único desejo era de cessar aquela dor, aquele sofrimento, não só meu, quanto dos meus familiares, das pessoas que estavam mais próximas. E eu tive a oportunidade, no meio desse desespero, no meio dessa turbulência toda, de conhecer uma instituição.
e eu fui para essa instituição muito desacreditado, e a minha família acreditou em mim quando eu mesmo não acreditaria. Eu não acreditava e tive a oportunidade de conhecer um programa de recuperação, uma filosofia de vida. Lá eu vim conhecer que eu era portador de uma doença, eu não era portador de deficiência moral, de sem vergonha, de marginal, de drogado, aqueles rótulos que a sociedade colocava em mim, e eu acreditava e usava isso até para alimentar uma revolta. E foi um alívio muito grande eu ter essa oportunidade de conhecer. Confesso que foi difícil, existiam muitas dúvidas, né? Mas a partir daquele momento começou a se abrir um horizonte aonde eu não imaginava que poderia, né? Isso fazem pouco mais de 13 anos e meio. Parabéns. De lá para cá a minha história de vida mudou. Através desse programa, eu consegui me tornar um ser humano produtivo, eu consegui constituir uma família, eu consegui devolver o sorriso, né, no rosto dos meus pais, onde só existiam lágrimas, só existia desespero. Eu consegui devolver isso através desse programa de recuperação. Que nós vamos falar já, já. E agora eu vou escutar um pouquinho também da história do Plínio. Maravilha de história, parabéns. Obrigado. Cláudio, minha história, eu acredito que houve toda uma construção que favoreceu uma construção do maluco, vamos dizer assim, né? Que favoreceu o início, né? Do uso da substância em si, né? Minha mãe veio do Oriente Médio, Síria, né? Árabe, e meu pai tem uma descendência italiana. Só que a família da mãe trouxe os costumes de lá. Então, o filho, o homem, principalmente o primogênito, que foi o meu caso, o primeiro filho, o primeiro neto, depois de mim veio mais um menino e depois muitas meninas, né? Esse fato contribuiu para que eu vivesse já de criança um mundo irreal, né? E que eu gostei, né? Aprendi a falar o que as pessoas queriam escutar, batia o pé e os meus desejos eram prontamente atendidos, né? Até que a vida exigiu que eu suprisse dentro de mim minhas próprias necessidades. E eu esperei tudo do lado de fora, né? Eu tive essa facilitação. É como se fosse um príncipezinho irreal, né? Um aspecto fantasioso, né? Eu criei inabilidade de lidar com coisas, lugares e pessoas, inadequação de me relacionar, de ter relacionamentos interpessoais e intrapessoais também, né? Todo esse conjunto de inabilidade criaram Plínios, né? E quando eu encontrei a primeira substância, aos 13 anos, todos eles foram usar, todos os meus personagens foram usar, alimentando defeitos de caráter. E aí eu acreditei que tinha conhecido, tinha experimentado o fim dos meus problemas. Na verdade, estava começando o meu fim pessoal, né? Passei por uma sorte de dificuldades, perdi a mãe, foi a grande justificativa que a doença, instalada já desde criança, né? Achou para que eu começasse a praticar pequenos furtos, a ter identidade com o pessoal que morava numa esquina, né? E todo mundo fez a mesma tatuagem, aquela mística do crime e tudo mais, né? Não consegui me formar, fiz até o 5º ano da minha universidade, não consegui me formar. Meu pai sofreu demais, demais. Ele acabou sendo pai e mãe, né? Uma irmã menor. Engraçado que no final das contas ela que foi me buscar. O resgate foi de amor mesmo, foi muito amor, né? Exerci um cargo de alto escalão dentro de uma autarquia mista, né? Pública e privada, dentro do sistema penitenciário. Experimentei relacionamentos, dores, amores, né? Enfim, por onde eu passei eu deixei um rastro de destruição, né? Como diz a própria literatura, inclui próprio, né? Esperança também, né? Fazendo das palavras do César as minhas, né? Não tinha mais experiência de sobrevida após, né? Um fundo de poço terrível, né? Uma agonia, angústia e um despertar espiritual,
né, num momento crítico dentro de uma favela. Acredito que palavras não consigam mensurar o que aconteceu, mas eu tive um lampejo de lucidez, vi a vida passar por um flash, né? Sempre escutei que quando passava a morte que estava chegando, na verdade é assim a morte do antigo, né? Pedi ajuda, fui para uma instituição, me encontrei, né? Eu fiquei pronto para usar e também cheguei pronto para parar de usar, né? Achando que era só parar de usar, né? E é muito além disso, né? Muito além, né? Eu acredito na magia que mora dentro da programação Anônimos, 12 Passos, né? Das Irmandades, né? Mergulhei com o mesmo afinco que usava, com o mesmo todo o tirocínio, perspicácia, sagacidade que tinha que existir para que eu continuasse usando aquela dose a mais, né? Meios e maneiras de conseguir mais. Eu também me dediquei à minha recuperação. Você tinha que idade quando você teve esse lampejo do despertar? 34 anos. 34 anos. Eu estou para completar o 16º ano limpo. 16º. 16º ano. Quer dizer, até os 34 você fez uso? Fiz uso, tentando funcionar como uma pessoa dita normal, né? Impossível. Né? Trabalhava? Não, sim, trabalhava. Tinha família na época? Tinha. Esposa, Tinha família. filhos? Sim. Não, os filhos não eram os nossos, né? Ela tinha 2 meninos adotivos quando eu a conheci, né? E hoje eu sou pai de 4 filhos. De 4 4 filhos. Parabéns. 4 filhos, né? Lembro assim, eu acho que só para ilustrar, Cláudio, antes do meu pai fazer a passagem dele, né? Vocês me ensinaram dentro das Irmandades que nós não perdemos, né? Nós devolvemos, né? Então, antes de haver essa devolução para o Papai do Céu, do meu pai, ele pediu 4 coisas para mim. Que eu tomasse conta de uma tia que ficou no lugar, irmã dele, que ficou no lugar da nossa mãe, né? Se dedicou, se anulou para acabar de criar, né? Nos criar, para que eu pagasse as minhas contas, para que eu amasse as minhas crianças e todas as crianças e para que eu pudesse honrar meus antepassados, todo aquele sentido dos avós, dos pais, né? Hoje eu entendo que o amor deles passou por mim e renasceu nos meus filhos, né? Me diz uma coisa. Pois não. Você ficou também internado um tempo? Sim, 4 meses. Somente 4 meses? Só. E uma única internação? Única internação. A mesma coisa que o César? A mesma coisa. Uma única internação? Ficha única. A mesma coisa. Eram outros tempos. Eu acredito que não existe um tempo que dá para se determinar e falar a pessoa está 100% pronta para o retorno à sociedade. Né? Com 4 meses, o tempo de internação serviu para que eu conseguisse passar pelo período de abstinência aguda, para que eu tivesse uma conscientização de qual era o meu real tamanho e qual era o meu real problema, começar aí um lampejo de um resgate da minha fé que estava abalada e de um autoconhecimento. E eu fiquei pronto para retornar à sociedade e dar continuidade no meu tratamento, frequentando os grupos de apoio. Você sabe que é incomum, não é verdade? Vocês que têm agora comunidade, uma pessoa fazer uma única internação e se dá bem. Você tinha que idade na época, César? 19 anos. Somente 19? Somente 19 Mais anos. difícil ainda. Mais difícil ainda. E pela imaturidade. Sim. Eu acho muito interessante, né, ter isso em comum com o Plínio, que hoje é meu sócio, e as nossas histórias acontecem em períodos diferentes da vida.